Eu sei que tem muito crente aqui que passa pelo meu perfil, às vezes até pessoas queridas, para as quais eu tenho certa estima e amor, que torcem o nariz para interpretações do tipo de que a parábola dos talentos ela fala sobre dinheiro, sobre riquezas, e de certa forma eu até entendo essas pessoas terem esse zelo automático de não confundir as escrituras, de não levar a interpretações errôneas, uma vez que esse campo das riquezas, junto com o campo da área sexual, são muito assim complicados de se explicar e ao mesmo tempo requerem muito cuidado na hora de fazer uma explanação sobre eles, uma vez que quando a gente entende que uma teologia saudável ela aborda o assunto a partir do que aquele assunto é dito em toda a Bíblia, e se aquele assunto teve alguma mudança, alguma gradação, alguma parte dele que, digamos assim, foi revogada, a gente precisa ter esse cuidado histórico. Então é por isso que a gente, quando estuda teologia, e teologia é um negócio sério, diferente de que alguns que pensam aí que não é, a gente aprende no seminário e depois a gente vê isso sendo refletido nos grandes teólogos, e que a gente precisa ter muita sabedoria e habilidade, inteligência mesmo, cognição, para poder saber fazer uma boa teologia bíblica e depois uma boa teologia sistemática. A teologia bíblica, ela vai abordar o assunto dentro daquele livro da Bíblia, conforme ele é desenvolvido por aquele autor. Depois ela vai desenvolver aquele assunto por outro autor em outro livro, e assim ela vai sucessivamente agrupando esses conhecimentos. E a sistemática pega todos esses resultados de teologia bíblica e dão digamos assim, um veredito da situação. Olha, a Bíblia fala sobre esse assunto assim, assado. E essa questão da riqueza, ela traz muitos cuidados, porque de fato, né, é muito fácil a gente se perder no amor ao dinheiro. Quando Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, de que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo dentro de um contexto onde os irmãos que deixaram de praticar a piedade cristã por amor e começaram a amar o dinheiro e vendo a piedade como uma fonte de lucro, esses sim estão mostrando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que muitos que entraram nessa, querendo ficar ricos dessa maneira, se perderam. O ensinamento ali, ele mostra que o amor sim continua sendo, o amor ao dinheiro vai ser sempre a raiz de todos os males, independente do motivo pelo qual você o tenha. Porém, ali naquele sentido que Paulo diz, ele não está dizendo que quem busca o dinheiro, ele vai cair em desgraça como aqueles que trocaram a piedade como fonte de lucro e cair em desgraça. Então existe essa distinção, pouca gente faz isso. Mas o assunto é perigoso mesmo, não dá para sair hoje falando que Deus quer que você prospere, porque temos aí a tão famigerada e desgraçada teologia da prosperidade, não é? E ela bagunça a cabeça das pessoas mesmo. Então isso acaba sendo um perigo, né? E aí a gente, como uma retração que eu acho também que é errada, a gente não fala sobre o assunto, como também não fala sobre bebida alcoólica, tá? Sexo, dinheiro, bebida alcoólica, são assuntos que são deixados meio de lado porque são complicados, vão exigir dos pastores aí, tanto os novos quanto os mais velhos, dinossauro, né, que a gente fala, uma boa análise de teologia bíblica, de teologia sistemática, de teologia histórica também. E aí muitos não querem pagar esse preço de empenho, enfim, e acaba abrindo espaço para diversas confusões. Na parábola dos talentos, olha, eu estou cada vez mais convencido de que ela fala sobre riqueza, sim. Ela fala sobre o próprio objeto utilizado na parábola, uma vez que parábola é uma história inventada, não é uma história assim de fato real, mas é uma história ali, uma alusão que Jesus faz. Ela está falando sobre talento, ou seja, o talento era um bem financeiro, algo que tinha valor financeiro. Então isso já denota, ou pelo menos aponta para o sentido do que Jesus queria dizer na parábola. Então eu já pego isso como um indício de que a parábola realmente fala sobre dinheiro.
Segundo, quando ele diz que os servos saíram para multiplicar e aquele ficou e não multiplicou, ele está dizendo sobre a necessidade de nós produzirmos, tá? E olha, e isso não sou eu quem estou falando, tá? Tem um teólogo aí muito renomado, o qual eu ouvi um sermão recentemente que ele fala sobre isso, de que a gente ali na parábola dos talentos, nós somos instados, somos alertados a produzir, tá bom? E ali eu consigo também enxergar dessa maneira, que Jesus está falando, olha, vocês têm um talento, e aí pode ser sim uma habilidade, pode ser o seu tempo, pode ser a sua inteligência, enfim, pode ser uma oportunidade, e que você tem que multiplicar aquilo, fazer aquilo virar dinheiro, ou fazer com que aquilo seja um meio sustentável para que você possa, no mínimo, sustentar a sua família. E também tem a questão de que o servo que enterra o talento, ele está aparentemente fazendo uma coisa boa. Ele fala, olha, eu sabia que o senhor era um homem rígido, que espalha, que junta onde não espalhou, né, e que planta onde não colheu, então, olha, eu fiquei com medo e não multipliquei, enterrei o talento, esperei o senhor voltar, ou seja, vivi aqui com medo até o senhor voltar. E é isso que acontece com as pessoas hoje, elas têm medo. Por quê? Acreditam que se eu tocar nesse assunto vai dar problema, então eu prefiro não tocar. De maneira geral, a gente pode entender que, de fato, é preciso um cuidado para lidar com interpretações bíblicas, porque a gente está gerenciando, né, e influenciando decisões de vida de pessoas. Então eu não sou líder de nenhuma igreja formalmente, mas eu tenho aqui vocês que me ouvem, algumas pessoas dão um retorno aqui, outras me falam por outros meios, até pessoais, físicos, né, pessoas que eu conheço pessoalmente, e elas entendem que palavras que eu coloco aqui, elas têm certo peso. Então a gente acaba entendendo que não é fácil, né, estar nessa posição de liderança de um grupo e você falar que aquilo ali é o que a Bíblia fala e a pessoa sair dali e aplicar aquilo na vida dela, com o marido dela, com a esposa, com o filho, com a filha. Não é fácil. Mas a gente não pode também deixar que a dificuldade que esse assunto impõe seja motivo de esconder nosso talento, nossa habilidade de ajudar as pessoas. Enfim, eu estou fazendo aqui uma alusão dentro dessa característica do medo. Eu sei que as pessoas têm medo e por isso elas não dizem que esse capítulo ele fala sobre o dinheiro. Mas se você for parar para pensar, olha o que levou o servo que enterrou o talento a enterrá-lo, o medo. Ele ficou receoso, olha, eu prefiro nem me arriscar, porque eu sei que isso não pode não dar certo, e enfim. Então o que a gente faz? A gente precisa ter todo esse cuidado, como eu falei, e ao mesmo tempo saber que as coisas que são difíceis não precisam e não podem ser ignoradas porque são difíceis. E eu insisto com essa ideia de que a parábola dos talentos está falando sim sobre você multiplicar o que você tem para que aquilo se torne algum tipo de bem, prosperidade para você, né? Algo realmente ligado a finanças, a sustento. Imagina só se todo mundo fizesse isso na igreja. Como é que a gente seria? Como é que seriam as nossas campanhas de missões? Como é que seriam nossas campanhas aí para ajudar pessoas carentes, para ajudar as pessoas que estão aí vítimas de desastres naturais? Se todo mundo tivesse em mente que, olha, eu trabalho num emprego aqui, só que eu posso separar mais umas 2 horinhas por dia para estudar uma nova habilidade para que eu possa ganhar mais dinheiro, para colocar mais dinheiro na conta, para melhorar as coisas da casa, para ajudar uma outra pessoa. E imagina só se a gente tivesse essa mentalidade, ao invés de ter essa mentalidade do medo. Não, eu não vou buscar algo a mais, porque Deus já me deu o que eu preciso e o que passa disso vem do maligno. O que passa disso é a avareza. Olha, nem sempre é avareza, tá? Esse sentimento de enterrar o talento, pode ter certeza, quem faz isso não está pensando que está fazendo mal, mas na verdade está. Por quê? Quando o servo volta, de acordo com Jesus na parábola, o Senhor volta, ele fala o seguinte: servo mau e
preguiçoso. É mal e preguiça. Maldade e preguiça. Pessoas que enterram talentos, pessoas que deixam de fazer o que poderiam fazer, mesmo sabendo que Deus pode capacitar elas a conseguirem aquilo. Então não seja mal e não seja preguiçoso. Pense sobre isso. Olha, tenho certeza que qualquer um que está me ouvindo aqui agora, pelo menos a grande maioria, ficaria feliz se tivesse uma renda extra, não é verdade? E isso acaba sendo meio que cai até em deboche por alguns aí, como eu já vi, porque dá aquela ideia faz um eco, né, ao discurso dos coaches de hoje, né? E eu digo que tem coach bom e coach ruim, tá? Eu posso dizer que tem coach que é malandro mesmo e tem coach que faz aquilo realmente com a intenção de ajudar a pessoa, de treinar a pessoa para ela desenvolver habilidades e trazer resultados para a sua vida. Então pensa assim, você ficaria feliz com uma renda extra, né? R$1.000 a mais no orçamento, R$2.000 a mais no orçamento no final do mês, R$500 que seja a mais no orçamento no final do mês, né? Então dá para desenvolver habilidades aí e ganhar esse dinheiro, é possível. Agora você não vai fazer porque você vai pensar que é um amante do dinheiro, entendeu? Então eu penso que a parábola dos talentos incentiva a essa renda extra, a parábola dos talentos incentiva a você buscar mais do que você tem hoje, e também entendo que se você não quiser, tudo bem. Eu não vou dizer que se você não quer, você é aquele servo mau e preguiçoso que enterrou o talento. Só você vai poder dizer isso. Eu não vou acusar aqui ninguém. Mas com certeza, quando eu leio aquela parábola, eu olho para os dois que multiplicaram e falo, olha, eu quero ser como um deles. Eu sei que Deus não deu a mesma habilidade para todo mundo, mas Ele deu as mesmas oportunidades, ou no mínimo uma oportunidade para cada um. E eu não ficaria nessa ideia de que prefiro enterrar porque aí eu vou agradar certos grupos, certas pessoas vão olhar para mim e não vão pensar que eu sou avarento, né? Eu prefiro olhar para esse texto bíblico e entender que existem dois ali que correram atrás para multiplicar e conseguiram, tá? Então é isso, pessoal, fica essa mensagem rápida para vocês aqui nesse vídeo, um pouco longo. Eu gosto de falar bastante, apesar do Instagram não ser muito afeito a isso, né? A dinâmica do Instagram é coisa de ser bem mais rápida, mas eu vou deixar gravado aqui. E se você quiser comentar, você comenta aí, você faz uma pergunta, critica, concorda, discorda, você vai ser bem-vindo aqui, tá bom? E aí, então, fica um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e busquem sempre as coisas do alto.